Olá, boa tarde. Aguardando aqui as pessoas começarem a entrar para a nossa live e a gente começa a dar início ao trabalho. Então, o doutor Urinal já está aqui entrando. Hoje é dia 27 de maio de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart. Estou aqui para a gente dar continuidade às séries de live do Memória da Eletricidade. E temos o prazer de receber aqui o doutor Urinal Zancanini. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, prazer de estar aqui com o senhor. Muito obrigada por ter aceito o convite do Memória da Eletricidade, por estar aqui com a gente, para falar desse tema que é tão caro nesse momento, né? Porque caro em todos os momentos, mas sobretudo nesse que nossas atenções estão tão voltadas para a nossa saúde. Conversar aqui com a gente sobre imunidade pessoal aí nesse contexto, na nossa luta contra o coronavírus, né? Muito obrigada, doutor. É um prazer estar podendo falar com vocês, é um prazer falar nesse tema de saúde, um prazer falar com as pessoas que estão começando muitas que já estão pensando em saúde há algum tempo, que estão reforçando seus pensamentos, mas algumas que descobriram agora que saúde é mais importante que dinheiro, que a saúde é mais importante que economia. O mundo descobriu isso e talvez isso nos faça ter uma mudança dos paradigmas de saúde nesse pós-pandemia. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Então, a gente começa pedindo para você se apresentar um pouco, falar um pouco da sua formação, né? Você é médico ortopedista, né? Como foi a sua formação e como você chegou, né? Fez essa sua trajetória profissional até esse momento. Na verdade, eu sou médico há 43 anos. Fiz medicina tradicional, me formei, fiz residência em ortopedia e durante 20 anos eu me dediquei totalmente ao estudo da doença ortopédica. Eu me considerava um médico de sucesso na doença. Hoje eu tenho uma clínica de ortopedia aqui em Porto Alegre, que talvez seja uma das maiores do Brasil. Nós somos mais de 40 médicos trabalhando na clínica. Atendíamos antes da pandemia mais de 8 mil pacientes. Mas há 23 anos atrás, por mais que eu estudasse tratamento de doença, por mais que eu estudasse como ajudar as pessoas com doença ortopédica, eu vivia com dor na coluna. E tive uma segunda hérnia de disco. E daí foi quando caiu o raio na minha cabeça, a hérnia de disco, mas caiu também uma luz. Porque eu olhando o exame disse assim, isso aqui tem que operar. Meus colegas da clínica seguraram, não, tem que operar. Eu olhava, claro que tem que operar. Mas alguma coisa no meu coração dizia assim, tu vais conseguir curar sem cirurgia. Essa foi a luz que apareceu, junto com o raio. E eu comecei a buscar, eu acreditei no meu coração e comecei a buscar a cura para minha hérnia de disco sem cirurgia. E a única maneira que eu encontrei, já que não existia tratamento, a única maneira que tinha era eu virar para o outro lado e buscar construir um corpo saudável, para o corpo resolver sozinho o problema. 6 meses depois eu estava curado. E foi a última vez na vida que eu senti dor na coluna. Então, depois, eu sentia dores antes dos 14 aos 45 anos. E depois dos 45 até os 69. É claro, já tive 2 ou 3, 4 episódios de estresse que geraram dor, mas pelo estresse, não por ter um corpo doente. Então, a partir daí, eu descobri que tudo que eu tinha aprendido, todos os congressos que eu fazia, todos os livros que eu tinha, eu sou um leitor contumaz. Eu vivo rodeado de livros. Hoje, todos esses livros são livros de saúde, filosofia, história, romances, mas nenhum de medicina. Porque eu não estudo mais doença. Hoje eu me dedico só a estudar saúde.
E por isso que tu está me convidando, porque eu sou uma pessoa que garanto assim com todas as letras, que é possível curar todas as doenças degenerativas, que é possível construir uma saúde tão elevada que para nunca ficar doente. É possível manter essa saúde elevada até idades muito avançadas, 100, 110 anos. Morrer sem ficar doente. Mas mais importante que morrer sem ficar doente é não morrer antes do tempo. A nossa vida biológica foi programada para nós vivermos, teoricamente, 120 anos. Existem pessoas no mundo que já viveram 122 anos, que é o recorde confirmado. Mas, biologicamente, os trabalhos prevêem 120 anos. Por que morrer antes? E pior que morrer antes, por que sofrer antes de morrer? Por que não morrer no momento certo, que tem que morrer, com energia, com disposição, produtivo, trabalhando? Por quê? Então, hoje meu foco é esse. Então, você defende essa medicina, né? Você é um difusor desse conceito de uma medicina mais abrangente, de uma saúde integral, né? Que defende justamente uma medicina da saúde e não da doença, como você acabou de explicar. Mas quais seriam os preceitos gerais dessa medicina da saúde que você defende? São tão simples, que uma criança de 10 anos entende. Então eu vou falar para uma criança de 10 anos, já que é simples assim. Uma pessoa com saúde 100% teria doença? Não. Saúde 100% não vai ter doença. Logo, se todo mundo tivesse saúde 100%, não existiria doenças. Esse é um princípio tão óbvio que parece ridículo, parece sonho, mas é razão pura. Então, o que acontece? Nós não temos saúde 100%. Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse chegado até mim com uma saúde 100%. Eu trabalho com programas de saúde. Então, as pessoas se inscrevem para eu ensinar saúde. Vem muitas pessoas assim, eu estou saudável e quero mais saúde. Eu digo, beleza, parabéns, vamos lá, vamos à luta. Só que eles começam a se dar conta que eles já tinham perdido muita saúde. Eles estavam bem comparado com a população, mas tinham perdido muita saúde. Então eu nunca encontrei uma pessoa que tivesse saúde 100%. E aí essas pessoas que estavam bem saudáveis começavam a lutar para melhorar a saúde dela. E aumentando, e chegavam na saúde 100%. E daí disse assim, Ronaldo, isso é maravilhoso, eu nunca vivi tão bem, nunca tive tanta energia, nunca tive tanta disposição, nunca tive uma cabeça funcionando tão bem, nunca tive minhas emoções tão controladas, os meus relacionamentos tão controlados. Eu quero mais, eu vou buscar mais saúde. Daí eles vão em busca de uma saúde além da saúde 100%. Eles vão para a saúde, para a super saúde. Esse foi um livro que eu escrevi sobre a conquista da super saúde. Então vamos lá, pegando o princípio. Se as pessoas estão perdendo saúde, começam a manifestar sinais e sintomas de perda de saúde. À medida que vai apresentando sinais e sintomas de perda de saúde, vão começando a ter pequenos problemas e vão no médico. E daí, se perdeu bastante saúde, o médico da doença diz assim, meu querido, esse teu problema aqui chama-se... E começa a carimbar com rótulos. Porque a perda de saúde, ela se manifesta de forma diferente por 7 bilhões de pessoas do mundo. Cada um tem uma biologia, uma genética, uma epigenética, uma situação socioambiental diferente dos outros. Então, perde saúde e manifesta de forma diferente. Aí os médicos olham essas manifestações diferentes e dão 100 mil rótulos diferentes para a mesma doença. Uns chamam de pressão alta,
ou para outro chama de diabetes, para outro chama-se de lombalgia, problema de coluna, para outro chama de artrite, para outro chama de obesidade, para outros, e assim vai manifestando as doenças. E daí vem a pergunta básica que todo mundo faz. Qual é a pergunta? Como curar as doenças? Já que a doença não existe, e ela é só um rótulo para uma manifestação de perda de saúde, como curar todas as doenças? E qual é a resposta? Simples. Fazer o raciocínio inverso. Por que ficou doente? Porque perdeu saúde. Se quer curar a doença, tem que fazer o quê? Recuperar a saúde perdida. Não parece um pensamento primário, um raciocínio primário que uma criança de 10 anos entende? Só que os médicos, com toda a nossa, porque eu estou nesse grupo dos médicos, toda a nossa sabedoria não entendemos. Eu vou te dar um exemplo que eu sempre dou. Deixa eu buscar aqui na minha gaveta. Aqui. Você sabe que eu sou de Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, a maior faculdade, a maior universidade é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Esteve em Porto Alegre no ano passado um médico famosíssimo no mundo, esse aqui, para ganhar um título de Doutor Honoris Causa da URGS. O título foi dado porque ele era conhecido no mundo como o maior especialista em hipertensão. E daí ele deu essa reportagem, Doutor Hipertensão. Eu fui ler a reportagem. Sim, eu estudo a saúde, vamos lá, esse cara sabe, eu quero aprender com ele. E tu vê que o artigo aqui está cheio de riscos. Até que, no final da página, tem um risco com as setinhas vermelhas ali. E eu vou ler o que ele dizia isso. O médico que mais entende de hipertensão no mundo. Na minha família, eu tenho pressão alta. Minha mulher tem pressão alta. Meus 2 filhos têm pressão alta. E daí? O cara que mais estuda doença hipertensiva no mundo não consegue curar as pessoas que ele mais ama no mundo. Curar ele não importa, ele vai ver que ele fosse um masoquista, que ia sofrer. Mas os filhos, ele não queria curar os filhos? Passado alguns meses, eu recebi em Porto Alegre em torno de 150 pessoas de todo o Brasil, vieram passar o fim de semana comigo para falar sobre saúde. E lá no meio do nosso workshop, eu perguntei, quem de vocês, todas elas tinham feito o programa ProSer, que é o programa que eu faço. Quem de vocês tinha pressão alta antes de entrar no programa? 23 levantaram a mão. Muito grande o número. E daí eu fiz a pergunta-chave. Quantos curaram? 22 levantaram a mão. Ora, o médico que mais entende de hipertensão no mundo não consegue curar ninguém. E aqui num grupo de 23, 22 curaram. Vamos fazer um parênteses. Um senhorzinho, que foi o único que não levantou a mão, eu comecei a olhar para ele e disse, doutor, eu quero explicar uma coisa. Eu tomava 4 remédios para pressão, só estou tomando 1 remédio, e o médico disse que nos próximos 90 dias eu vou parar com esse remédio também. Ou seja, então 100% curaram. E o que essas pessoas fizeram para curar a pressão? Qual foi a mágica que elas fizeram? Fizeram o raciocínio inverso. Se a pressão alta é causada pela perda de saúde, se eles recuperarem a saúde, cura a pressão. Diz assim, pô, Ronaldo, isso é maravilhoso! É uma novidade! Pô, tu foi tão gênio, tu bolou uma coisa sensacional! Como? Como novidade? O pai da medicina, Hipócrates, que viveu 500 anos antes de Cristo, já dizia, todos nós
temos as forças naturais dentro, todos temos dentro de nós as forças naturais para se curar. Basta, agora eu completo, dar condições para essas forças trabalhar. Então, o que eu fiz com essas pessoas? Mostrei o que elas podiam fazer para aumentar a saúde, para construir mais saúde. Construir, não é ganhar, construir mais saúde. Elas não rezavam para Deus, Deus me dá saúde. Coitado de Deus, ele tem muita coisa para fazer, vai ficar lá fazendo o trabalho delas. Elas fizeram o trabalho delas, que era construir a saúde delas. E assim todas as doenças degenerativas têm cura. Umas curam rápido. A pressão alta é uma coisa que cura rápido. Mas vamos pegar assim, doenças mais graves, insuficiência cardíaca, diabetes. Diabetes é uma coisa que tem gente que leva 1 mês para curar diabetes. Outros levam 3 anos. As pessoas são diferentes. Mas o caminho é um só. Qual é o caminho para curar todas as doenças? Vamos, a tua vez agora. Cuidar da saúde, né? Cuidar não adianta. Promover a saúde. Recuperar a saúde perdida. Então, todos que estão nos assistindo aqui, eu posso garantir para vocês que se vocês lutarem pela saúde de vocês, vocês vão conquistar uma saúde que nunca tiveram na vida. Eu hoje, com 60... Super saúde, né? Não precisa super saúde. A super saúde é mais do que 100%. A saúde que nunca teve na vida, vamos chutar, vou inventar um número, 70%. Eu tenho 69 anos. Eu tenho muito mais saúde do que quando eu tinha 25. Infelizmente, eu tenho um pouquinho menos do que eu tinha há 1 ano atrás. Eu acabei diminuindo um pouquinho a minha saúde, que eu estou já recuperando. Então, todas as pessoas podem construir uma saúde que nunca tiveram na vida. E agora, dentro desse... Não entendi? Como? Como é que a gente constrói essa saúde? Eu vou dar um mandamento. Eu não sou religioso. Mandamento, a gente sempre pensa em religião. Eu sou cientista, eu sou estudioso. Eu vou dar um mandamento científico. Mandamento científico é uma afirmação científica que nenhum outro estudioso no mundo contesta. Por isso que vira mandamento. Então, a ciência é muito controversa, um diz uma coisa, mas tem a frase que eu vou dar, que é composta de 3 parágrafos, ou 3 afirmações, nunca ninguém contesta. Então, vamos lá. Para conquistar a maior saúde do mundo, é preciso aplicar o máximo possível de recursos da saúde, em ordem de prioridade, e aplicar cada recurso da melhor maneira possível. Deixa eu explicar melhor. Você, me dá 3 recursos de saúde quaisquer que vem à tua cabeça agora. Alimentação. Alimentação saudável. Mais um. Exercício físico. Prática. Qual? Escolhe um. Qual exercício? Escolhe um. Um que todo mundo faz. Corrida. Todo mundo faz caminhada, mas vamos deixar corrida. Eu vou botar caminhada no lugar, tá? Porque é mais comum. E diz mais um. Dormir bem. 3. Se eu fizer só alimentação saudável, ajuda para a saúde? Não. Ajuda. Sim, se eu melhorar minha alimentação, melhora a minha saúde. Mas se eu fizer alimentação e mais caminhada, ajuda mais? Imagino que sim. E se eu fizer alimentação, caminhada e ainda um sono adequado, ajuda mais ainda? Então, quanto mais recursos diferentes eu fizer, mais vai aumentar a saúde. Tem lógica? Tá, ninguém contesta. Então, vamos pegar um outro recurso agora, pegar um deles. Vamos pegar a caminhada, que todo mundo faz e todo mundo entende. Se eu caminhar
com a minha mulher do lado, curtindo a natureza, olhando os passarinhos, conversando, contando história. Ajuda para a saúde? Ajuda. Agora, se eu caminhar num ritmo bem rápido, bem intenso, deixo minha mulher para trás e fico dando voltas na praça na frente dela, porque a minha capacidade física é maior que a dela. Ajuda mais? Imagino que sim. Sim. Assim, qualquer recurso que eu fizer de uma maneira mais intensa, da melhor maneira possível, ajuda mais. Lógico e óbvio, ninguém questiona. E a terceira parte, que na verdade é a segunda. Se eu aplicar o recurso que mais aumenta a saúde, ele vai trazer mais benefício do que se eu aplicar o segundo recurso que mais aumenta a saúde? É claro que sim. Aí que entra uma dúvida científica. Aqui sim tem dúvida. Qual é o recurso que mais aumenta a saúde? Eu tenho feito, nos últimos 15 dias, entrevistas com os médicos que mais falam sobre saúde na internet. Eu chamo eles de os médicos que estão mudando a saúde no Brasil. E todos eles têm ordem de prioridade diferente. Se nós olharmos os estudos científicos, tem alguns estudos que dizem que a alimentação saudável é o recurso mais importante. Tem outros estudiosos que dizem que meditação é o recurso mais importante. Tem outros que dizem que o sono é o recurso mais importante. Mas tem uma linha grande de pessoas que dizem que o aumento da capacidade física é o recurso mais importante. Quanto maior for a capacidade física, maior é a saúde. E essa linha tem milhares de artigos defendendo isso. E da capacidade física, qual é o exercício que mais aumenta a capacidade física? Exercícios que aumentam a força do corpo. Musculação, que é o mais conhecido. Então, na minha lista, o primeiro é musculação. E a caminhada está onde? A corrida é o segundo. Tu chegasse bem perto. E a caminhada está onde? 73º. Tem 72 recursos mais importantes do que a caminhada. Então eu não faço caminhada nunca. Por que eu vou dedicar meia hora para fazer uma coisa que vai me dar um pouquinho? Eu vou dedicar aquela meia hora para uma coisa que me dê monte. Tá me acompanhando? Ficou dúvida? Não. Tá. Então, esse é o mandamento. E daí a ideia é quais são os 10 recursos mais importantes da saúde. Só vou dizer no final para as pessoas não desligarem. Para ficarem comigo até o final. Nós estamos aqui. Com certeza. Então, eu vou controlar aqui. Se saiu, perdeu. Então agora vamos falar de uma coisa que as pessoas estão muito preocupadas. O coronavírus. Exatamente. A doença da Covid-19. Então vamos tentar entender esse processo que, infelizmente, ninguém no mundo está falando. Não, sem exagero. Nenhum líder médico ou líder político no mundo está falando a verdade. Eles dizem que é para lavar as mãos com sabão. Perfeito. Dizem que é para usar máscara. Perfeito. Dizem que é para manter um distanciamento social. Perfeito, não tô questionando. Por que eles dizem isso? Para as pessoas não que iriam pegar o coronavírus agora, pegar a Covid agora, pegar só daqui 4 meses quando os hospitais estiverem mais tranquilos. Eles não dizem que isso aqui vai impedir de pegar a doença. Todos nós, em algum momento, vamos ser contaminados por esse vírus. E esse vírus é um vírus importante? É um vírus agressivo? É um vírus forte?
É um vírus que destrói a saúde? Não. É um vírus vagabundo. Super vagabundo. É tão vagabundo que as estatísticas dizem que, no mínimo, 20% das pessoas são contaminadas pelo coronavírus. O vírus circula na orofaringe, vai para o pulmão, circula pelo corpo, vai para o cérebro, vai para todos os lugarzinhos, e a pessoa não manifesta um sintoma. E, enquanto isso, a pessoa vai desenvolvendo o que se chama de imunidade específica contra ele, criando os anticorpos, o IgM e o IgG. Em 7 dias cria o IgM e já começa a lutar contra o vírus. Mas o vírus continua passeando pelo corpo sem causar problemas. 15 dias depois ele desenvolveu a IgG, que é a imunoglobulina forte que mata o vírus. E daí desapareceu o vírus do corpo. Faz o teste e não tem vírus. Durante 15 dias faz o teste e tem vírus. Aí faz o teste no sangue e tem lá a IgG. Esse vírus que ataca no mínimo 20%. Aqui no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas fez um trabalho de pesquisa e chegou à conclusão que para cada pessoa infectada, teria mais 10 pessoas infectadas diagnosticadas, teria mais 10 outras pessoas que foram contaminadas e não tiveram lá. Ou seja, é muito mais de 20%. E essas 20% de pessoas, vamos deixar por baixo, essas 20% de pessoas são saudáveis? Não tem 20% de pessoas saudáveis no mundo. Talvez não tenha 1% de pessoas saudáveis no mundo. Ou seja, são pessoas que perderam saúde, mas mantiveram uma saúde razoável. Esse vírus é muito vagabundo. E ele não consegue atacar e gerar doença em pessoas que perderam pouca saúde. Só vai atuar em pessoas que perderam muita saúde, ou seja, 80% da população. Então, por isso que você tem sido muito ativo, né? Acho que no seu canal no YouTube, em entrevistas que você tem dado, em defender que a gente deve desenvolver uma imunidade superior, né? Justamente combater o coronavírus. É por isso que você está falando, né? Quer dizer, a imunidade superior seria essa maior saúde e que, portanto, é ela que nos impede de contrair o Covid. É isso, né? Isso. Mas a maravilha da ciência, da biologia, o nosso corpo é poderosíssimo, o nosso corpo é uma máquina inteligentíssima. O cara que criou essa máquina, um cara tem que ser muito inteligente, porque ele tem recursos que a gente ainda não consegue entender. Vamos falar um pouquinho sobre imunidade. Isso. Quem tem muita saúde, tem muita imunidade. À medida que perde saúde, perde imunidade. Quem tem pouca saúde, tem pouca imunidade. Até aí morreu Neves. Se a pessoa recuperar saúde, ela recupera imunidade também. Só que, vamos imaginar uma pessoa, um homem, com 150 quilos, muito obeso, pressão alta, diabetes e ainda com asma. Esse cara está condenado a morrer se pegar a doença, ele tem tudo errado. Tem as coisas que mais matam na Covid. E daí ele liga para mim e diz assim, Ronaldo, o que eu faço? Recupera a tua saúde. Não dá tempo. Quanto tempo eu vou precisar para eliminar 80 quilos e tal? 5 anos, eu vou morrer antes. Só que não. Se ele começar a lutar, eu estou falando um caso extremo, e aumentar só um pouquinho a saúde hoje, dia 27 de maio, ele termina o dia de hoje com uma imunidade muito alta. Ou seja, um pouco de saúde gera muita imunidade. E amanhã ele não faz nada. Toda essa imunidade de hoje caiu.
Eu chamo isso de imunidade instável. Ela dá uma melhoradinha e desaparece. Isso é ciência, não é eu que estou achando isso. Tem trabalhos que mostram assim, se mede algumas substâncias imunológicas do sangue. Faz uma meditação de 10 minutos. Meditação, uma coisa simples. 10 minutos depois, tira o sangue e mede os mesmos elementos, aumentaram. Em 10 minutos, conseguiu aumentar. E assim, todos os 10 recursos que eu vou falar daqui a pouco, todos eles aumentam a saúde. Aumentam a saúde um pouco e aumentam muito a imunidade. O outro lado também funciona. Então vamos imaginar o seguinte, eu, o Ronald, tenho muita saúde, tenho muita imunidade, é certo que eu não vou pegar a Covid-19, porém, eu começo a ficar preocupado com o que vai acontecer quando terminar a pandemia. Eu vejo que minha clínica está pegando dinheiro emprestado para pagar a folha de pagamento, está pegando dinheiro emprestado para pagar as contas, que o movimento da clínica caiu pela metade, e que os diretores estão fazendo o possível para conseguir pagar as contas. E eu digo assim, para a falência. E eu comecei a ocupar. Em uma semana eu peguei a Covid. Em uma semana eu destruí toda a minha imunidade. Ou seja, ela é alta, mas ela pode cair também. Então o que eu recomendo para as pessoas é não olhar para as coisas ruins que podem ou não acontecer. Eu não sei se tudo isso que eu falei da minha clínica vai acontecer. Talvez não aconteça. Talvez o movimento aumente, talvez negociem as contas. Que vai ficar pior, vai ficar, é certo. Mas que não vai ficar, talvez não seja tão ruim quanto a minha loucura de pensamento pode imaginar. Então a primeira coisa é não olhar para as coisas ruins. Olhar só para as coisas boas. E como é que eu olho para a coisa boa? Eu não estou em quarentena e não estou em isolamento. Eu estou em retiro. Eu ressignifiquei o meu momento. Desde o dia 16 de março, eu tive uma única saída, que foi inevitável. E amanhã eu vou ter a segunda saída. Vou no banco, porque o banco não aceitou mandar o contrato para eu assinar em casa, eu vou no banco pegar empréstimo para a clínica. Então, nesse período, eu não estou fazendo isolamento. E nem estou de quarentena, porque ninguém me obriga a fazer isso. Eu estou fazendo retiro. Todas as vezes que eu fiz retiro na minha vida, eu saí do retiro melhor que eu entrei. Então, o que eu fiz? Isso tem a ver com uma postura mental, né, que você fala. Isso tem a ver com uma postura mental, né? Olhar para o positivo. Já que eu estou trancado dentro de casa, eu vou ficar trancado dentro de casa fazendo retiro. E eu acordo de manhã cedo com uma energia enorme, louco para começar o dia. Porque eu vou fazer do dia de hoje e de todos os dias um dia memorável na minha vida. E eu estou escrevendo livros. Eu escrevi um livro digital. Em março, escrevi um livro digital em abril, e estou escrevendo um outro livro. E esse terceiro livro que eu estou escrevendo, ele está tão forte que ele não vai ser digital, ele vai ter que ser físico, porque tem tanta coisa que eu estou escrevendo. Eu estou falando sobre rejuvenescimento. Eu vou escrever um livro mostrando que a ciência prova que reverter o envelhecimento chama-se rejuvenescimento. Eu estou criando programas de saúde para ajudar pessoas que não podiam pagar antes. O meu programa ele não é caro, mas também não é barato, não é acessível para todo mundo. Eu criei um programa que eu chamei de Assinatura da Super Saúde, que consegui montar toda uma série de ajuda por R$20 por mês. Ou seja, é uma coisa... E cada mês ganho um livro de presente. Foi por isso que eu estou escrevendo esses livros. Eu estou revendo todos os meus processos para desenvolver um programa cada vez melhor. Então, eu tenho que me obrigar às 9 da noite a parar de trabalhar, porque é a hora final. Então, se me dissesse assim, vai,
Deixa eu fazer umas perguntas para o senhor. Assim. Essa imunidade superior que se defende, né, como um elemento importante aí no nosso combate ao coronavírus, você costuma falar que é isso que você acabou, né, de mencionar agora, uma postura mental como um elemento importante, né, a alimentação, que você citou já rapidinho também, a atividade física. E eu queria te fazer algumas perguntas específicas, até para tirar dúvida das pessoas. As pessoas estão aqui já fazendo várias perguntas e eu acho que há muitas dúvidas em relação a isso. Por exemplo, exercício físico. Né? Você mencionou musculação. Né? A musculação é melhor, na sua visão, melhor do que o exercício aeróbico? Porque você já defendeu também, em outras entrevistas, a importância de uma atividade física vigorosa, não é isso? Então, você podia desenvolver um pouquinho mais, ainda aqui rapidamente para a gente, sobre essa questão da atividade física, aeróbica em relação à musculação, e mesmo aeróbica, né? Você falou aí de andar devagar ou andar mais rápido. Então, essa defesa dessa atividade física vigorosa. Vamos pensar de novo o pensamento primário. O que mais aumenta a saúde? O que aumenta a saúde? A capacidade física e mental. Ponto. Terminou a brincadeira aí. Só para tu ter uma ideia, dentro do Procer, nós trabalhamos com 200 recursos diferentes de saúde. Tem 6 que aumentam a saúde. E os outros 200 e tantos, eles não deixam diminuir. São duas coisas diferentes, né? Então vamos lá, alguém que pega uma... Depois eu vou falar, posso até falar com mais detalhe, nós temos ainda 20 minutos. Alguém que faz uma alimentação super saudável, a mais perfeita possível, aumenta a saúde? Não. Ela não diminui. Para aumentar a saúde, tem que aumentar indicadores de saúde. Não é assim, aumentei a saúde, me sinto mais saudável. Não, isso é subjetivo. Tem que medir, tem que ir lá. Tem que aumentar o número de, por exemplo, a ciência utiliza indicadores para medir isso. Um dos indicadores é número de mitocôndrias. Quanto mais mitocôndria tiver, mais saúde tem. Eu vi alguém passou aqui uma pergunta aqui, ó, da Antônia. Tem uma fadiga e uma falta de disposição enorme. Isso aqui é falta de mitocôndria, ponto. Se tivesse muita mitocôndria, não teria cansaço. Qualquer cansaço é falta de mitocôndria. Então, perfeito, nós já temos um indicador. Temos um outro indicador também que é muito utilizado. Eu estou levantando artigos científicos para o meu livro do rejuvenescimento. E eu devo estar já com... Devo estar, não, deixa eu pegar aqui o número certo aqui. Estava trabalhando há pouco nisso aqui. 168 artigos até hoje falando sobre aumento de telômeros ou preservação de telômeros. O que é telômero? Telômero é a pontinha do cromossomo. Cromossomo, aquele do DNA, lá na pontinha do DNA tem uma proteção. Essa proteção chama-se telômero. Quando a criança é concebida, o telômero é bem comprido. À medida que a célula vai se multiplicando, o telômero vai encurtando. Então, só para ter uma ideia, eu tenho um telômero mais curto que meu filho. E meu filho tem um telômero mais curto que minha neta. Todos os anos, a tendência é diminuir telômero. Então, um dos indicadores de saúde é o tamanho do telômero. Se está com o telômero bem pequenininho, mata pela bola 7, daqui a pouco ele vai embora. Se tem um telômero grande, vai viver bastante tempo. Se o telômero diminuir de um ano para outro, significa o quê? Que a pessoa envelheceu. Se o telômero aumentar de um ano para outro, significa o quê? Que a pessoa rejuvenesceu. E se o telômero ficou igual? Não envelheceu. Simples, né? Então, uma alimentação saudável 100% aumenta telômero? Não. Aumenta a mitocôndria? Não. Então, ela não aumenta a saúde. Ela não deixa diminuir. Ficou claro isso? Um sono adequado que tu falou.
Pegar 1000 indivíduos, aquele grupo que tem um sono melhor tem telômeros maiores do que o que tem sono pior. Ah, então o sono aumenta esse telômero? Não. Aqueles que têm sono melhor diminuíram menos do que aqueles que têm sono pior. Então, baseado nisso... Existem mais 7 outros indicadores de saúde, mas daí já entra na sofisticação científica, que não é tão fácil assim de explicar. Vamos ficar nesses dois aqui, porque eles têm tudo. O que aumenta mitocôndrias? Que é a principal coisa. Tudo que é exercício que estimula o cérebro reptiliano a aumentar a mitocôndria. Quem aumenta a mitocôndria no corpo é o metabolismo. É o cérebro que determina o esforço para aumentar a mitocôndria. E como que o cérebro se estimula para aumentar a mitocôndria? Vamos lá, vamos dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, o indivíduo que faz caminhada, estimula o cérebro a aumentar a mitocôndria? Não. Como que não? Não é um exercício maravilhoso? É um exercício maravilhoso. Mas se ele caminhar 10 horas, olha o que eu estou dizendo, é um monte de caminhada. E depois das 10 horas, ele para, e eu pergunto, você teria condições se fizer um esforço muito... Está cansado, muito cansado. Não estou dizendo que ele não está cansado. Mas se você fizesse um esforço muito grande, se tivesse teu grande amor da vida, 1 hora daqui, tu conseguiria caminhar mais 1 hora? Claro que eu conseguiria. Então o cérebro entende, o corpo está tendo condições, está tendo energia para fazer 10 horas de caminhada e ainda sobrou energia para mais 1 hora. Concorda comigo? Agora vamos pegar um outro exemplo. O indivíduo vai para uma esteira e coloca a velocidade máxima da esteira. Ninguém sabe quanto é que é, mas é 18 km por hora. A maioria das esteiras das academias. E ele corre a 18 km por hora e quando chega em 25 segundos ele está quase morto. E ele vai mais um pouco. Com 30 segundos ele não aguenta mais de baixa velocidade. Fica muito mal. O que o cérebro entende? O leão estava correndo atrás. E ele estava fugindo. E se tivesse de correr mais 10 segundos, mais 5 segundos, ia desmaiar, ia cair da esteira. Logo, ele não tem mitocôndria suficiente para fugir do leão. Tem lógica? Então, qual dos 2 exercícios, caminhar 11 horas, ou 10 horas, ou correr 30 segundos numa velocidade de 18 km por hora, estimula mais a produção de mitocôndrias? Sim, pela sua lógica. Então, só esclarecendo aqui, tem umas pessoas questionando, mas se eu estou entendendo o que você está dizendo, não é que a caminhada não seja boa para a saúde, né? Não, é maravilhosa. Estou dizendo só que a intensidade maior, ela gera um resultado mais rápido, isso? Tem coisas... Fazer exercícios que estimule o coração, cardiovascular, caminhada ou corrida é cardiovascular. Sem ficar ofegante, o cérebro não aumenta a mitocôndria. Não tem por que aumentar. Por que vai aumentar se as mitocôndrias estão dando conta do recado? E a mesma coisa, o músculo. Se eu pegar um pezinho de 2 quilos e fazer esse exercício aqui com um pezinho de 2 quilos, termina o exercício, o músculo sobrou. Ou eu pego 15 quilos e faço muita força. E quando chega no final, eu não consigo mais fazer, esse é meu treino. O que o meu cérebro entende? O neuronal não tem músculo para fazer esse trabalho. Então precisa aumentar o músculo. E quando ele aumenta o músculo, ele aumenta 2 coisas. Aumenta as mitocôndrias do músculo e aumenta a força da célula muscular. E daí as pessoas estão berrando lá do lado. Eu não quero ser forte. Eu sou intelectual. Para de falar em fazer exercício. Eu quero ter um cérebro poderoso. Muito bem, eu sou intelectual. Eu passo o dia na frente desse computador. O que se faz para aumentar as mitocôndrias do cérebro? Como é que se aumenta a mitocôndria do cérebro? Fazendo palavras cruzadas. Não.
Palavras cruzadas aumenta as sinapses, as ligações. Aprendendo língua estrangeira? Não, aumenta as sinapses, as ligações. Fazendo exercício. Ao aumentar as mitocôndrias do músculo, eu aumento as mitocôndrias do cérebro, do fígado, dos rins, da pele, dos olhos, de todos os outros órgãos do corpo. Doutor Lorenal, nosso tempo vai caminhando rápido, né? Eu queria fazer umas perguntas para você. A gente falou de exercício físico, eu queria fazer algumas... Vou falar as 10... então eu vou falar as 10 coisas e depois fazer a pergunta. Tá o mais importante para aumentar a saúde, na minha lista, na lista do Ronaldo, musculação. Segundo, exercício intervalado, essa corrida de alta velocidade. Terceiro, corrida aeróbica, que é aquela corrida que a gente não aumenta e diminui a velocidade, a gente mantém a velocidade constante, no máximo até 30 minutos. São 3 exercícios para aumentar a capacidade física. Depois, mais 3 para aumentar a capacidade mental. Meditação, mente atenta, ou mindfulness, e respiração consciente. O 7º é o sono. É lá no sono que se trabalha tudo que eu fiz durante o dia, eles vão trabalhar no sono. O 8º é alimentação saudável. Guarda a tua pergunta, que eu já te respondo a tua pergunta. O 9º é jejum. Por favor, pessoal, não façam jejum se vocês não tiverem o corpo preparado para fazer jejum. O jejum, ele é mais importante que quase tudo isso. Só que só tem resultados se tiver o corpo preparado para fazer jejum. E o 10º, infelizmente, nós temos que usar alguns suplementos para completar a alimentação e completar os recursos de saúde. Aí tu ia me perguntar sobre alimentação saudável, que é o 8º. Tem 7 antes, tá? A alimentação saudável tem 3, 4 características. A primeira característica, ela não pode aumentar a insulina do corpo. Quando a alimentação aumenta a insulina do corpo, gera toda aquela cascata de problemas degenerativos. E o que aumenta a insulina do corpo? Carboidrato excessivo. Segundo, a alimentação não pode causar inflamação no corpo. Porque inflamação gera todos os problemas. E o que causa inflamação no corpo? A insulina é o maior agente inflamatório. As químicas, as substâncias químicas, todas as substâncias químicas que estão nos alimentos, inclusive os agrotóxicos. E aí entra também as substâncias químicas do corpo, desodorante, shampoo, perfume, esmalte. Toda essa substância química leva o corpo a se transformar, a ficar inflamado. Terceiro, ter uma alimentação que não agrida o intestino. O intestino é um dos órgãos fundamentais do nosso corpo. E o que agride o intestino são duas coisas importantes: glúten e leite, então farinhas de trigo, leite, e carboidrato, que aumenta a inflamação do intestino, químicas, aumenta a inflamação do intestino. E tem que também colocar algum alimento que favoreça o intestino. São os alimentos fermentados. Então, o kefir de leite, a kombucha, o kombucha, o kefir de água, chucrute, fruta fermentada. Tudo isso, que é alimento fermentado, aumenta a saúde do intestino. Então, são essas 4 coisas maravilhosas. As pessoas que têm uma dieta usando a proteína animal, tem saúde melhor que as pessoas que usam só proteína vegetal. Eu sempre tenho um dó de falar isso, porque todas as pessoas vegetarianas e veganas que eu conheço são pessoas maravilhosas, são pessoas lindas de coração, mas elas optaram por uma alimentação sem proteína animal, mais por processo filosófico do que biológico. Se alguém está fazendo alimentação vegana só para melhorar a saúde, pula fora rápido daí, sai daí. Se está fazendo por filosofia, fica aí e vamos compensar com outras coisas. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo dizendo, por exemplo, carne. Estava aqui, dentro desses 160 que eu peguei hoje, um dizia assim: toda carne processada diminui telômero. Toda carne processada. O que é carne processada?
embutidos, todas as carnes que passam por processo de industrialização. Carne vermelha não diminui telômero. Aí tem controvérsias. Uns dizem que carne vermelha aumenta a saúde, mais do que comer outros tipos de coisa. Outros dizem que não, que carne vermelha não é tão bom que nem comer carne branca. Então, aqui entra muito de filosofia. Os trabalhos científicos que têm base, que são os trabalhos com duplo cego, são os trabalhos publicados em revistas que são revisadas por pares, são conflitantes. Então não adianta, cada um vai ter que escolher. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a esse momento que estamos em isolamento social, né, e estamos querendo aumentar a nossa imunidade, o que você sugere em relação à vitamina, a suplementos vitamínicos? Você acha que são aconselháveis? Não funciona. Nenhum funciona. Como não funciona? Porque não funciona. Eu coloquei suplemento lá no 10º lugar. Por que eu coloquei no 10º lugar? Porque se não fizer os outros 9, está rasgando dinheiro. Então é muito comum as pessoas me perguntarem assim, vitamina D é bom para a imunidade? Não, é horrível. Como o senhor não toma vitamina D? Toma vitamina D. Há muitos anos eu tomo, mas porque eu faço o resto. Se ficar só com a vitamina D, é pensamento mágico. Então, agora, na semana passada, o tema da assinatura foi sobre suplementos. No mês passado, o tema foi imunidade. Deixa eu pegar a aula da imunidade. Na aula da imunidade, eu fiz um livro com 95 páginas, onde eu coloquei 15 ações que eu faço todos os dias para não diminuir a imunidade. E coloquei 18 ações que eu faço todos os dias para aumentar a imunidade. Ou seja, eu citei 33 ações que favorecem a humanidade. Ou não deixa de diminuir, não como carboidrato para não diminuir, não durmo tarde para não diminuir, e faço 18 para aumentar. E depois dessas 33, eu citei 19 suplementos que ajudam na imunidade. Dos 19, eu tomo 14. Mas só porque eu faço o resto. Está entendendo? O processo não pode inverter a ordem. Então, vitamina D é importante. Eu nunca tomei vitamina C na minha vida. Eu criei uma fórmula e estou tomando agora vitamina C, desde que começou a pandemia. Magnésio é importante, probióticos é importante, ômega 3 é importante. Tem algumas, dentro dessa fórmula aqui, essa vitamina C, ela é controversa. Todo mundo fala bem e fala mal. Pelo meu estudo, eu cheguei à conclusão que o Ronaldo, deveria tomar 1 grama por dia. Pelo meu estudo, eu descobri que, no máximo, o corpo absorve 200 miligramas. Então, se eu quero tomar 1 grama, eu tenho que dividir em 5 doses. Por isso que eu estou com ela aqui do meu lado. E já que tem uma cápsula, eu conversei com a minha farmacêutica e disse assim, vamos colocar outros produtos que ajudam na imunidade. Daí nós colocamos aqui o própolis, gengibre, a lisina, a vitamina A vitamina E, o selênio e a quercetina. Tudo isso tem evidências científicas que aumentam a imunidade. Mas só porque eu faço o resto. É importante que as pessoas entendam isso. Que não vão... eu vou comprar a fórmula do Uronal, porque a fórmula do Uronal é maravilhosa. Eu acho que é maravilhosa, mas não, por favor, não bota teu dinheiro fora, senão vai fazer o resto. E se quiser entender... E se quiser comprar essa fórmula... Eu só vou dar uma dica aqui para as pessoas que elas vão te perguntar, como é que eu faço para comprar? A farmacêutica que me ajudou a montar essa fórmula é dona de uma farmácia. O nome da farmácia chama-se Hygia. Hyga. Entra na internet, põe Hygia Suplementos, vai ver a fórmula e lá no site dela está descrito como é a fórmula. Copia e leva na sua própria farmácia de manipulação e manda fazer, porque não tem nenhuma substância controlada aqui que precisa de receita. Então, está lá de graça a fórmula na Hygia.
Doutora, não, infelizmente eu tenho que terminar a entrevista. Passou muito rápido, muito voando. Tem muitas pessoas comentando e com questões. Eu mesmo tinha aqui muitas outras questões para fazer, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui, foi ótimo, você esclareceu muitas coisas. A gente tem muito mais coisas que a gente tinha vontade de esclarecer, mas já foi um caminho ótimo aqui. E a gente pode ler seus livros, assistir suas palestras, assistir seu canal no YouTube, né? Então, para a gente complementar isso aqui, queria falar para quem está assistindo, quem quiser mostrar para outros, que essa entrevista vai ficar no canal do YouTube do Memória da Eletricidade, para quem quiser assistir depois, tá bom? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Teve um momento aí que nós tivemos mais de 200 pessoas. Muitos talvez já me conheciam, mas a grande maioria não devia me conhecer, e foi uma oportunidade que eu tive para falar sobre esse tema que ninguém fala. Ninguém fala que a gente pode aumentar a saúde para não pegar o coronavírus. Ninguém diz isso. Então, ao menos as pessoas que planteiem uma sementinha. E aos poucos essa sementinha vai germinar e as pessoas vão entrar no caminho da super saúde. E se precisar de mim, contem comigo em qualquer momento. Assistam minhas lives, eu respondo todos os comentários nas primeiras 24 horas. Depois que passou 24 horas, não tenho mais tempo para voltar atrás. Mas eu sempre respondo. Então pode fazer comentários, fazer perguntas que podemos nos comunicar por lá. É isso aí, eu tenho que realmente encerrar agora. Tá bom? Muito obrigada. Bom, obrigado também. Um grande abraço para todos vocês.